Então eu vou te apresentar agora duas antinomias. Uma da ciência e outra da teologia. Exemplo de antinomia da ciência. Há evidências científicas de que a luz é feita, formada, constituída de ondas. A luz é feita de ondas. Mas também há evidências científicas de que a luz é feita de partículas. E aí? Qual é a constituição da luz? Ondas ou partículas? Como conciliar isso? Não há como conciliar. Se você observar, pesquisar de um ponto de vista, você vai concluir, o cientista vai concluir, não, luz é partícula. Mas quando analisa de outro ponto de vista, vai observar que a luz é feita de ondas. As duas coisas são verdadeiras. Segundo a pesquisa, segundo a observação, segundo se pode concluir, verificar. As duas coisas são verdadeiras. Porém, aparentemente contraditórias. Como é que a luz pode ser partícula e também ser ondas ao mesmo tempo? Parece uma contradição, mas não é. São só duas verdades irreconciliáveis. A antinomia parece uma contradição, mas não é. Ela está acima da razão, da nossa razão, mas não é contra a razão. Isso é o antinômio, ou a antinomia. Está acima da razão, mas não é contra a razão. Porque pode-se verificar que é fato, que é verdade. Tanto uma ideia quanto a outra, embora pareçam contraditórias. Um exemplo da teologia: a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Esse é um exemplo teológico de antinomia. Deus é soberano. Deus faz todas as coisas segundo a sua vontade, seu propósito, seu conselho eterno. Deus é soberano. Ele faz, diz a Bíblia, toda a sua vontade. Ao mesmo tempo, o ser humano é absolutamente responsável diante de Deus. Vamos ver esse exemplo, um exemplo disso em Lucas 22, 21 e 22. Abra a sua Bíblia aí. Eu espero que vocês já estejam com a Bíblia aberta, né? Lucas 22, 21 e 22 diz assim, presta atenção. Vamos ler juntos, quem puder? Todavia, Jesus falando, no dia da ceia ali, Jesus está instituindo a ceia, e ele diz, todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. 22, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Olha isso, o Filho do Homem vai ser morto, vai ser crucificado, vai ser traído, vai ser entregue aos seus executores, segundo o que está determinado por quem, irmãos? Por Deus. Determinado pelo Deus Pai. Jesus tinha de morrer, tinha de ser traído, tinha de ser crucificado. O maior crime da história, Jesus tinha de sofrer. Ele foi vítima do maior crime da história, do maior mal da história.
Mas isso estava determinado por Deus. Filho do homem vai segundo o que está determinado. Era o propósito, era o decreto, era a vontade soberana de Deus acontecendo. Mas, olha aí, ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Ai daquele. Judas foi o traidor de Jesus. Mas por que Judas foi o traidor? Porque isso estava determinado por Deus. Isso estava determinado. Mas ao mesmo tempo, ai de Judas. Ele é tratado como culpado, digno de severo castigo por ter traído Jesus, por ter entregue Jesus à morte. Deus determina a morte de Cristo, a crucificação, a prisão e a crucificação de Cristo. Mas aquele que o entrega a isso, aquele que o trai, é 100% culpado. E vai sofrer por isso severo castigo da parte de Deus. Como é que nós explicamos isso? A soberania de Deus determinou a traição de Judas, a traição de Jesus. Mas Judas é responsável por ela. Ele é culpado. Ele é responsável. Como é que nós podemos explicar? Aí você diz, não, mas então, se Deus determinou, Judas não pode ser o culpado. Não foi realmente um mal da parte de Judas. Se Jesus foi o salvador do mundo, Judas foi o segundo salvador. Porque para Jesus salvar o mundo, alguém tinha que tê-lo traído. Alguém tinha que tê-lo entregue à prisão, à condenação. E se Judas fez isso, Judas fez um grande bem. Um grande benefício. Ele serviu a Deus, na verdade, ele serviu a Deus, ele foi um instrumento também da salvação, da redenção dos pecadores. Então não se pode condenar Judas. Não se pode culpar Judas, não se pode castigar Judas por isso. Ele só estava contribuindo com Deus. Mas, irmãos, o que Judas fez? Ele agiu contra a vontade dele? Ele agiu contra a sua vontade? Ele foi forçado a isso? Ele foi obrigado? Não. Judas fez a sua vontade. Ele fez o mal. Trair é mal, é pecado. Trair alguém, ainda mais trair Jesus Cristo. Isso é o pecado dos pecados. É o mal dos males. Traição, a gente sabe. Traição em toda e qualquer ocasião. Eu nunca vi uma situação, uma ocasião em que traição não fosse mal, não fosse pecado. Nunca vi uma circunstância em que cometer traição não fosse algo abominável. Não fosse um comportamento horrível, extremamente condenável. Judas cometeu traição. E cometeu isso pelo quê? Qual a motivação dele? Dinheiro. Aí piorou tudo. A razão, o motivo dele trair Cristo. Para ganhar dinheiro. 3 anos ali seguindo a Cristo. Quando ele viu que Cristo não ia atender às expectativas dele, que era a revolução, a libertação de Israel do jugo romano, Cristo não ia fazer nada do que ele esperava. Ele falou, pelo menos vou ganhar aqui um dinheiro, um bom dinheiro. Por esses 3 anos perdidos.
Vou ganhar aqui um dinheirinho, uma compensação. E traiu, entregou Jesus. Malignamente, de modo extremamente maligno, entregou a Cristo. Agora ele fez isso porque ele quis ou porque alguém o forçou? Porque ele quis. Ele escolheu, ele amou isso, ele desejou isso, amou, desejou, escolheu e praticou o pior mal da história. Foi vontade dele. Ele usou a sua vontade para o mal. Por que ele é culpado? Porque ele fez a sua vontade. Então você fala assim, não, eu cometi esse pecado aqui, mas eu não posso ser culpado, porque Deus decretou isso. Quem é que quis? Foi Deus que foi lá e obrigou você? Não, você usou a sua vontade. Você fez o seu desejo. Alguém te forçou? Não, você escolheu aquilo. Escolheu livremente, livremente. No caso de Judas aqui, ninguém nem fez um discurso para ele assim, até onde eu saiba. Ninguém nem fez um discurso assim bastante persuasivo para ele. Olha, Judas, sabe? Você tem que trair Cristo. Porque está vendo? 3 anos aí ele pregando, ele curando, né? Fazendo aí muitos milagres. Ele tinha poder para libertar Israel do domínio romano. Ele tem poder para isso. Ele mostrou esse poder nesses 3 anos. Até ressuscitou Lázaro. 4 dias Lázaro ali acabado. E ele ressuscitou Lázaro, ele tinha poder para tirar o domínio romano da gente. Mas olha o que ele vai fazer. Vai deixar o povo... Não vai fazer, ele está dizendo que ele vai ser preso e vai ser crucificado. Você, Judas, perdeu 3 anos da sua vida. Todo tempo, esforço, dedicação a esse Jesus de Nazaré aí. Não, você tem de traí-lo. Ninguém persuadiu Judas. Ele seguiu o seu próprio coração. Seu próprio coração. Então, quando você faz o mal, mesmo um mal que cumpriu um propósito de Deus, mas você quis, você escolheu, você tomou uma decisão voluntária, você é culpado. 100% culpado, condenável, e vai pagar por isso. Vai pagar. Então, isso é o que você deve entender como antinomia. Deus determinou. Mas Judas também era culpado. Uma coisa não exclui a outra. Preste bem atenção. O calvinismo se curva, irmãos. A teologia reformada se curva diante das antinomias. E elas são muitas na Bíblia. Se você estudar essa doutrina, você vai encontrar exemplos vários exemplos de antinomias. Se estudar soberania e responsabilidade humana. O que a teologia reformada faz? O que o calvinismo faz? Ela se curva e aceita o mistério. O mistério. Ela fica com toda a palavra de Deus. Toda a palavra. Tanto uma verdade como a outra verdade. Embora elas sejam aparentemente contraditórias. Ou não se possa conciliá-las, harmonizá-las. Como é que uma coisa se encaixa com a outra? Não sabemos. Mas a teologia reformada aceita o mistério, se curva diante dele, e assim aceita toda a palavra de Deus.
O teólogo reformado, o cristão reformado, não tenta negar uma parte da Bíblia que ele não consegue entender, que ele não consegue explicar. A gente não tenta negar uma parte da Bíblia. A gente fica com toda a palavra de Deus. E é isso que nós temos de fazer sempre. Já o arminianismo não aceita a antinomia. Por isso, ele nega, os seguidores de Armínio negam um lado do ensino bíblico sobre a salvação, por exemplo. Nega a soberania absoluta de Deus na salvação. Vamos ver o que nós vimos domingo passado, com essa introdução aí, para você entender um pouco de como se relacionam essas duas verdades, da soberania de Deus e da responsabilidade humana. Você já pôde ter um pouco de entendimento sobre isso. Agora nós vamos ver o que nós vimos domingo passado. Vamos lá? Passagens bíblicas que ensinam a liberdade, responsabilidade humanas quanto a receber ou aceitar a salvação. Veja que a gente não está falando com liberdade que o homem pode escolher o contrário da sua natureza, o que seria livre-arbítrio. A gente está falando apenas do que vamos depois estudar bem especificamente, que é a livre agência. Judas, por exemplo, ele tinha livre-arbítrio? Não tinha livre-arbítrio. Ele não podia fazer diferente do que ele fez. Embora ele tenha realizado a sua vontade, essa é a questão, irmão. Que o homem não tem livre-arbítrio, mas sempre que ele escolhe o mal, pratica o mal, ele faz a sua própria vontade. E por isso ele é condenado. Embora ele não tivesse livre-arbítrio, ou seja, ele não tivesse o poder, a possibilidade de agir diferente do que ele agiu, de fazer o contrário do que ele fez. Ele tinha liberdade, mas ele não tinha livre-arbítrio. Ele não podia fazer o contrário. Porque o pecado, escute bem, o pecado nos condiciona sempre a escolher o que é mal. O pecado nos condicionou a isso. O homem não faz diante de Deus o bem que agrada a Deus. Em relação a Deus, o homem sem Cristo, nunca faz o bem que agrada a Deus. Ele tem liberdade de escolha. Ele tem livre agência. Mas ele não tem livre arbítrio. Ele não tem vontade liberta. Vontade livre para agir contra a sua própria natureza. Só o cristão bíblico, verdadeiro, regenerado, tem livre arbítrio. Mas nós vamos ter uma lição só sobre esse assunto, para você entender as várias nuances dele. Então, passagens bíblicas que ensinam a liberdade e responsabilidade humana quanto a receber ou aceitar a salvação. Essas passagens parecem ensinar o livre-arbítrio do pecador sem Cristo, mas apenas parecem. Quais as passagens que nós vimos domingo passado, que nós lemos aqui? Hoje tem uma lista quase igual a essa. Para você ficar animadão aí, né? Tem uma lista quase igual a essa para ver o outro lado, né? Porque eu falei para você, a gente fica com a Bíblia toda. Não fica com uma metade da Bíblia, né? Então nós vimos domingo passado, passagem que ensina a responsabilidade humana quanto a receber ou aceitar a salvação. Aí tem, incluindo Hebreus como uma só passagem, são 24 passagens bíblicas. 24 passagens bíblicas. E eu não citei todas. Aí não estão todas. Tem mais de 30. Mais de 30 passagens na Bíblia que ensinam essa verdade da absoluta responsabilidade humana diante de Deus.
E essas passagens aí estão falando da responsabilidade quanto a receber a salvação, a aceitar a salvação. 24 passagens. Você pega o vídeo de domingo passado, aí você vai lá acompanhar a leitura e até poder ler junto as passagens, se você não leu ou quer ler de novo. Quer conhecer melhor essas passagens, você pega o vídeo de domingo passado. Agora, quais conclusões honestas que nós podemos tirar desses textos bíblicos aí? Quais conclusões honestas podemos tirar dessas passagens bíblicas? Nós vimos domingo passado. Vamos lá, a primeira que nós vimos foi: a Bíblia enfatiza a responsabilidade e liberdade humanas também quanto à salvação. A Bíblia ensina a responsabilidade, liberdade humanas também quanto à salvação. Essa é a primeira verdade que extraímos desses 24 textos bíblicos que lemos domingo passado. Segundo, juntos, o homem não é um robô, um ser divinamente programado, impedido de fazer escolhas e realizar a sua própria vontade. Aqui nós vimos o exemplo no começo. Quem foi o exemplo que nós vimos? Judas. O exemplo disso aí. Que eu, você, o ser humano, seja quem for, o pior pecador da história, aquele que mais ama o pecado, que mais tem prazer no mal, aquele que mais serve o diabo. O homem não é um robô, um ser divinamente programado, impedido de fazer escolhas e realizar a sua própria vontade. Terceiro, aqueles que não creem e não se convertem a Cristo é porque não querem, são rebeldes a Deus, são culpados, justamente condenados. Outro, mais uma vez, o Judinhas, é um exemplo, é um só, né? Um dos exemplos. Se a gente for falar, se o tema nosso fosse soberania de Deus e responsabilidade humana, nós vimos para muitos outros exemplos da Bíblia, além de Judas. Então, aqueles que não creem e não se convertem a Cristo, é porque não querem, são rebeldes a Deus, são culpados, justamente condenados. 4. Ninguém irá para o inferno se verdadeiramente quiser Deus e a vida eterna. Nós vamos ver isso numa passagem que nós vamos ler hoje, daqui a pouco. Ninguém irá para o inferno se verdadeiramente quiser Deus e a vida eterna. Mas nós já vimos isso em todas essas passagens. Essas referências que foram citadas aí. Nós vimos essa verdade. Só vai para o inferno quem quer ir para o inferno. A eleição de Deus, a soberania de Deus, nada é barreira, nada é impedimento do homem ir para o céu se ele quiser. Do homem ser salvo se ele quiser. 5. Vamos lá? Aqueles que usam a eleição, predestinação, como liberdade para o próprio pecado, estão o quê? Tragicamente enganados. Uma acusação arminiana contra os reformados é essa. Então quer dizer que o pecado está justificado, né? Eu já sou eleito, já entreguei minha vida a Cristo, de qualquer forma eu vou para o céu. Não existe isso, irmão. Não existe. Aqueles que usam eleição, predestinação como liberdade para o próprio pecado estão tragicamente enganados. Enganados. 6. Deus não comete injustiça ao enviar ou permitir que pecadores pereçam no inferno. Vimos isso nessas referências aí também. Deus não comete injustiça ao enviar pecadores ou permitir que pecadores pereçam no inferno. Outra conclusão que nós não vimos domingo passado, dessas passagens que nós lemos. Qual é a outra conclusão? Juntos? Quem só enxergar essas passagens na Bíblia
vai acreditar que o homem é soberano na salvação. Ou seja, que Deus só provê e oferece a salvação, e o pecador é quem determina o resultado. Talvez muitos irmãos aqui, vão poder testemunhar isso. Eu só vi essas passagens na Bíblia. Eu só via na Bíblia esses textos da responsabilidade humana diante de Deus. Por isso eu achava que eu de mim mesmo é que tinha escolhido Deus. Não? Que eu me converti só porque eu quis, eu tinha poder para isso, e eu tinha vontade livre para isso. Por isso eu me converti. E por isso também eu acreditava que eu podia perder a salvação. É lógico, né? Foi você que se salvou? Foi? Se foi, qualquer hora você pode se dessalvar. Você tinha poder para escolher, para receber a salvação. Você tinha poder para tomar posse da salvação. Você tinha poder. Era só você desejar. Você tinha o desejo livre, a vontade livre para isso. Você tinha o livre-arbítrio para tomar posse da sua salvação. Então, qualquer hora você ficar meio com raiva de Deus, decepcionado com Deus, você pode jogar tudo fora também. Né? Então, é isso aí. Quem só enxergar essas passagens da responsabilidade humana na Bíblia, vai acreditar que o homem é soberano na salvação. Vai acreditar que Deus só provê, só oferece a salvação. E o pecador é quem determina o resultado. Eu estou falando aqui da essência do arminianismo. O arminianismo prega isso. Deus só provê a salvação e oferece para mim e para você. É pegar ou largar. Sou eu ou você, somos nós que decidimos se vamos ser salvos ou não. O resultado final, se eu vou para o céu, quem vai para o céu, quem não vai, é o homem que decide. É o pecador que decide no fim das coisas. Você escolhe, eu vou ou não vou? Eu quero ou não quero? A decisão final é sua. Deus fica só observando. Oh meu Deus. Deus fica lá, oh meu Deus, será que ele não vai aceitar? Tomara que ele aceite. Oh, quem dera se o Beto aceitasse. Ah, o Beto não quis. O Beto não quis. Qual o seu nome, por favor? Lídia. Linde. Eu oro pela salvação da Linde. Deus fala assim, Roberto, eu queria tanto salvar a Linde. Sabe o que é? O coraçãozinho dela é duro. Ela não quer, então fazer o quê, né? Aí Deus fala, pode parar de orar, porque tanto eu como você, coitados de nós. Se ora, eu, queria, mas não posso salvar a Linde porque ela não quer. Então, é essa a essência do arminianismo. Deus provê a salvação, Deus oferece a salvação, mas no fim, quem é que decide quem vai para o céu e quem não vai? Somos nós. Somos nós. Então, quem só enxerga essas passagens da responsabilidade humana na Bíblia, vai achar isso, sempre vai crer só nisso. Por isso, vamos ver agora as passagens, todos juntos? Passagens bíblicas que revelam ser a salvação do pecador uma obra soberana, unilateral. Unilateral quer dizer só do lado de Deus, não do nosso. Só do lado dele. Exclusiva de Deus, sem a participação ou cooperação do homem. Responda positivamente ao chamado e oferta do Evangelho. Porém, nos textos da soberania, Deus faz tudo, nada exige decisivamente do pecador, evidenciando assim que a salvação
é obra exclusiva de Deus, sem iniciativa ou o mínimo de cooperação humana. É a primeira verdade que nós vamos aprender nos textos, vamos ler agora. Segunda, vamos lá. A Bíblia ensina a responsabilidade humana e a soberania de Deus quanto à salvação. Mas a Bíblia não diz como as duas coisas se encaixam. O calvinista aceita, atenção, aceita o que? A antinomia. O calvinista aceita que nessa questão de salvação, a luz é partículas, mas a luz também é onda. Deus é soberano, mas o homem é responsável e é culpado pela sua própria condenação. A Bíblia ensina a responsabilidade humana e a soberania de Deus quanto à salvação. Mas a Bíblia não diz como as duas coisas se encaixam. O calvinista aceita a tensão, aceita a antinomia. Terceira verdade que vamos ver nos textos da soberania de Deus. Vamos lá? Uma razão que Deus salva sozinho é que nenhum homem usando sua liberdade, responsabilidade, recebe a oferta da salvação. Ele sempre a rejeita. Por isso só Deus pode salvar mesmo. É uma explicação que só Deus salva mesmo. É o problema que está no homem, no Judas. Sou eu e você. 4. Que era eu e você, né? Falar que sou é meio complicado. Vamos lá, 4. A obra de salvação é 100% de Deus. O pecador não contribui nem com 0,0001%. Mas só ele é culpado por sua condenação. É a antinomia. Fala para mim, para eu explicar, que eu vou mandar você ir caçar alguma coisa. 5. Vamos lá? O pecador salvo é aquele que Deus graciosamente resolveu contemplar com o favor imerecido e a misericórdia da salvação. Para mim, um grande, e tem inúmeros exemplos na Bíblia disso aqui, dessa quinta verdade, mas para mim o maior é Jacó. Lê a história de Jacó. Quem foi Jacó? Como viveu Jacó? Né? Mas ele é uma ilustração, para mim, a maior da Bíblia, dessa quinta verdade. O pecador salvo é aquele que Deus graciosamente resolveu contemplar com o favor imerecido e a misericórdia da salvação. Então agora vamos ver as passagens que confirmam isso que acabamos de ver. Primeira passagem, Deuteronômio 7, 6 e 7. Leia comigo. Porque tu és povo santo ao Senhor, teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Nenhum mérito no homem, nenhum atrativo no homem, nenhuma condição que o ser humano tem de cumprir. Verso 8. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizeram a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Deus está dizendo, vocês fizeram alguma coisa para merecer isso? Não. Fui eu que fiz tudo. 1 Reis 19. Abra sua Bíblia agora. Bem rápido, bem rápido. Espero que você tenha lido muita Bíblia ou essa semana e a vida toda que você teve aí com Cristo. 1 Reis 19. Não seja igual o diácono lá, né? Candidato à reeleição.
não sabia abrir no livro na carta de Tiago. Se você tiver assim, eu te dar um cocorote bem forte, fazer um galão na sua cabeça. 1 Reis 19, 14, 15, 18. 15a e 18. Vamos ler comigo? 19, 14, 15a e 18. Ele respondeu, tenho sido, Elias falando, tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar a minha vida. Disse-lhe o Senhor, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. 18. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda boca que o não beijou. 7.000 que não pediu, 7.000 que não buscou, 7.000 que não mereceu, mas o que Deus está falando? Reservei para mim 7.000. Jeremias 31. Jeremias capítulo 31. 31 a 34. O que é salvação soberana? Já vimos dois textos sobre isso. Terceiro é Jeremias 31, 31 a 34. Vamos lá? Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Olha bem, Deus está falando, eu firmarei nova aliança. Não depende de alguém pedir, de alguém buscar, de alguém querer, de alguém escolher. Ele está falando, eu firmarei nova aliança com a casa de Israel. 32. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Está vendo? Aquela aliança era condicional. A aliança com Israel nacional era o quê? Condicional. O que aconteceu quando a aliança era condicional? Anularam. Por isso que a nova aliança não é condicional. Ela é soberana, ela salva do início até o final. Não há possibilidade do escolhido, do eleito, anular a aliança de Deus. Não há possibilidade. Não há 1% de chance. Nem que você queira, Beto, abandonar Cristo, ir para o inferno. Nem que você endureça o seu coração. Você fala, não, eu endureço, eu não quero. Eu odeio isso. Deus vai lá, te arrebenta tudinho assim, ó. Aí você fala, não, Senhor, tudo bem. Ele vem chorando, mas vem chorando, vem. Mas vem. Você não vai anular a minha aliança. Deus fala isso, você não vai anular. Foi, por exemplo, o que ele fez com Jacó, né? Quando a aliança é condicional, o homem arrebenta com ela. Por isso Deus falou, eles anularam a minha aliança, mas eu vou estabelecer outra, que quem eu quiser que esteja nessa aliança, que faça parte dela, não vai ter escolha, não vai ter liberdade de anular. Porque eu vou dar a ele a vontade e a liberdade só de cumprir a aliança. Eu vou dar para ele ou para ela a liberdade, a vontade e o poder só para cumprir a aliança, não para quebrar. Não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor, eles anularam a aliança. 33. Vamos lá? Porque esta, olha a nova aliança que é. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Deus está falando isso aqui vai acontecer. E não tem diabo, não tem pecado, não tem demônio, não tem superpotência mundial que vai impedir que isso aconteça.
Deus está falando, eu darei aos meus servos nessa nova aliança. Eu darei a eles o poder, a vontade, o desejo, a liberdade, a graça de cumprirem a minha aliança. Eu farei isso. É o que ele está dizendo nesse versículo 33. 34, vamos lá? Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Por isso que eu falo aqui, já falei para vocês, o pastor não precisa ficar atrás de crente verdadeiro. Não precisa ficar implorando para crente verdadeiro vir para a igreja e ser fiel a Deus. Não precisa implorar, precisa apenas ensinar a palavra. Ele obedece. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados, jamais me lembrarei. Soberania de Deus na salvação. Vai lá para Isaías agora, por favor. Bem rápido. Isaías 10, 20 a 23. Isaías 10. Juntos. Acontecerá naquele dia que os restantes de Israel e os da casa de Jacó, aqui está falando do Israel espiritual, o Israel eleito dentro do Israel nacional, eleito para a salvação. Acontecerá naquele dia que os restantes de Israel e os da casa de Jacó, que se tiverem salvado, se estribarão em quem? No final aí do versículo 20, se estribarão no Senhor, o Santo de Israel. Em quem eles se apoiarão? No Senhor. 21, os restantes se converterão ao Deus forte, sim, os restantes de Jacó, porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, o restante se converterá. É desse remanescente, restante aqui é remanescente eleito, que Paulo vai falar lá em Romanos. Agora capítulo 17 de Isaías 6 a 8. Isaías 17, 6 a 8. Vamos lá? Mas ainda ficarão alguns rabiscos. Alguns rabiscos. Umas frutinhas lá na ponta da árvore. Mas ainda ficarão de Israel nacional alguns rabiscos, como no sacudir da oliveira. 2 ou 3, está vendo? É a minoria mesmo. Como é que a comunidade reformada vai ganhar para Cristo a maioria do grande dependente? Não vai. É 2 ou 3 azeitonas. Aqui nós temos, eu presumo que aqui nós temos umas 50, espero em Deus, né? Então nós já estamos muito além de 2 ou 3. Glória a Deus! 2 ou 3 azeitonas na ponta do ramo mais alto. E 4 ou 5 nos ramos mais exteriores de uma árvore frutífera, diz o Senhor, Deus de Israel. 7. Naquele dia, esse texto aqui que nós acabamos de ler, irmãos, esse versículo aqui, 6 de Isaías, é um exemplo do que Jesus fala em Mateus, né? Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Aí você, mas como, pastor? Não sei. Pergunta para Deus. 7, vamos lá? 7, naquele dia, olhará o homem para o seu Criador, e os seus olhos atentarão para o Santo de Israel. 8, e não olhará para os altares, obra das suas mãos, nem atentará para o que fizerem seus dedos, nem para os postes ídolos, nem para os altares do incenso. A regeneração dissipa a idolatria do coração do pecador. Pelo menos a idolatria voluntária, né? Intencional. Isaías 44 agora, 1 a 5. Vai lá, Isaías 44. Naquele dia olhará o homem para o seu Criador,
seus olhos atentarão para o Santo de Israel. Está descrevendo o cristão bíblico. Não olhará para os altares, obra das suas mãos, nem atentará para o que fizerem seus dedos, nem para os postes ídolos, nem para os altares do incenso. Ele para de adorar a Senhora Aparecida, para de adorar santos, para de adorar, de invocar anjos. E adora só o Deus vivo. Isaías 44, 1 a 5. Vamos ler comigo? Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Israel espiritual aqui. 2, assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado a quem escolhi, porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Verso 4. E brotarão como a erva, como salgueiro junto às correntes das águas. Um dirá, eu sou do Senhor. Outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Note que ele está descrevendo um povo totalmente consagrado a Deus. Fiel a Deus de coração. Um povo que se dedica a agradar a Deus, que tem prazer em agradar a Deus. Mas por quê? Porque ele faz isso. Aqui não tem nada que o homem vai fazer. Aqui tem Deus fazendo. Só tem Deus fazendo. Que continua, Isaías 65 agora. Esse é o texto mais forte, né, que eu falei domingo passado. Esse é o mais forte. Isaías 65, 8 a 16. Isaías 65. Preste atenção aí, acompanha atentamente na sua Bíblia o que Deus está falando aqui. 65, 8 em diante. Assim diz o Senhor, como quando se acha vinho no cacho de uvas, novamente aquela ilustração da azeitona lá, né? Como se acha, quando se acha vinho na cacho de uvas, dizem, não o desperdice, pois há bênção nele. Assim farei por amor dos meus servos, aqueles que Deus escolheu dentre o Israel nacional e dentre todas as nações, dentre todas as nações. Assim farei por amor de meus servos, e não os destruirei a todos. 9. Farei sair de Jacó descendência, e de Judá um herdeiro, aqui é Cristo, que possua os meus montes, e que o quê? Os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão nela. Irmão, aqui eleitos aqui e servos são a mesmíssima coisa. Nesse texto Deus fala, meus servos, meus eleitos, falando das mesmíssimas pessoas. Continue no verso 11. Mas a vós outros, os que vos apartais do Senhor, os que vos esqueceis do meu santo monte, os que preparais mesa para a deusa fortuna e misturais vinho para o Deus destino, porque hoje está assim, né? O povo adora a fortuna, adora o destino, né? Não, foi o meu destino. Esse é meu destino. Ouve o evangelho, cansa de ouvir, mas continua crendo que a vida dele é guiada, é dominada, é controlada pelo destino. Vou seguir meu destino. Fornicação, adultério, materialismo, vive só para trabalhar, não quer saber de Bíblia, de oração, de Cristo, de santificação. Adora a Deus a fortuna, vive para o Deus destino, né? E misturais vinho para o Deus destino. Verso 12 agora. Também vos destinarei a espada. Olha o que vai acontecer com esse povo secularista. Olha o que vai acontecer com os secularistas. Também vos destinarei a espada, e todos os encurvareis à matança, porquanto chamei e não respondestes, falei e não atendestes, mas fizeste o que é mal perante mim, e escolheste aquilo em que eu não tinha prazer. Está vendo? Responsabilidade humana. Deus é soberano na salvação, mas o homem é inteiramente culpado pela sua
rebelião contra Deus e pela sua vida mundana, carnal, materialista. O juízo vai cair sobre ele porque ele merece isso. E é o que Deus vai fazer. É o que o texto está falando, irmãos. Mas, verso 13, mas tem um outro grupo nessa história. Tem um outro grupo. Olha o verso 13. Pelo que assim diz o Senhor Deus, eis que os meus servos comerão, mas vós padecereis fome. Os meus servos beberão, mas vós tereis sede. Os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonhareis. Os eleitos, os servos de Cristo e os outros. 14. Os meus servos cantarão por terem o coração alegre, mas vós gritareis pela tristeza do vosso coração e o vareis pela angústia de espírito. Os ímpios e os justos, os regenerados e os que continuam mortos nos seus delitos e pecados. 15. Deixareis o vosso nome aos meus eleitos por maldição. O Senhor Deus vos matará e a seus servos chamará por outro nome. Israel nacional, aqui, né? Que representa toda a humanidade rebelde a Deus, endurecida contra Deus. 16. De sorte que aquele que se abençoar na terra, pelo Deus da verdade. Eleito, filho de Deus, é o que ama a verdade, é o que vive na verdade. Pelo Deus da verdade é que se abençoará, e aquele que jurar na terra, pelo Deus da verdade é que jurará, porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão escondidas dos meus olhos. 18. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. Jerusalém é a igreja. 19. E exultarei por causa de Jerusalém e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Aqui já está falando da igreja glorificada. A igreja na eternidade com Deus. Os meus servos, os meus eleitos, o meu povo glorificado. 22. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. 23. Não trabalharão em vão, nem terão filhos para a calamidade, porque são a prosperidade bendita do Senhor. Salvos pela graça, irmãos. Os salvos pela soberania graciosa de Deus são a posteridade bendita do Senhor. E os seus filhos estarão com eles. Por isso a gente batiza criança, está prometendo, os filhos estarão com eles. Aí tem gente que vai ficar meio, né? Mas depois a gente trata disso. Ezequiel 26, 25 a 27. Ezequiel. Está ali? Então vamos lá, vamos perder mais tempo não. Ezequiel 26, 25 a 27, todos juntos? Olha Deus falando, o que ele vai fazer? Então, aspergirei água pura sobre vós, ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. 26. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Quem vai fazer isso aqui? Nós? Deus está falando, eu é que vou fazer com o meu povo. Eu que vou fazer. Quando eu estabelecer a nova aliança, eu vou fazer isso aqui. Coisa que ele não fez no Israel nacional. Eu vou fazer nos meus eleitos.
O Israel espiritual de dentre os judeus e de toda tribo, língua, povo e nação da terra. Eu coloquei 26, né? Perdão aí, irmãos, eu errei o capítulo. É 36, 25 a 27. Você está perdido aí. Quando eu falar um negócio errado aqui, levanta a mão bem alta aí, né? Ezequiel 36, 25 a 27. Então você não leu, então agora você tem que ler de novo. Vamos perder mais tempo. Vamos ganhar tempo aqui. Então, 36. Então, os versículos estão errados também? Ah, então tá ali. Vamos ler de novo então. O senhor já leu? Então tá bom. Já leu, vamos lá. Mateus 11, 25 a 27 agora. Ainda bem que estava ali, que você já leu ali errado, mas já leu. É 36 o capítulo. Vamos lá. Mateus 11, 25 a 27. É interessante que esses 3 versículos aqui de Mateus, eles estão logo antes daquele que vem em seguida. Mas o que eu queria dizer daquele que vem em seguida? Que é Mateus 11, 28 a 30. O que ele diz no 28 a 30? Vinde a mim, todos os... É um texto da responsabilidade humana. Está vendo um texto da soberania? 3 versículos da soberania. Logo seguido de um texto da responsabilidade. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Responsabilidade, promessa, para quem vem a Cristo. Só que, olha esses versículos. Quem é que atende o chamado? Quem é que eficazmente atende o chamado de Mateus 11, 28 a 30? Quem atende? Veja a resposta em Mateus 11, 25 a 27. Vamos lá? Por aquele tempo, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Ocultaste a quem? Aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. 26. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Quem é soberano? Porque assim foi do teu agrado. 27. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E quem mais que conhece o Filho? Quem vai conhecer o Pai? E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Quem é que vai atender o chamado de Mateus 11, 28? Aquele a quem o Filho revelar o Pai. Aquele a quem o Filho quiser revelar. Esse vai conhecer o Pai. Esse vai amar o Pai. Esse vai obedecer o Pai. É Deus que está fazendo. Continua ali. Próximo texto. Mateus 22, 14. Juntos? Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Deus tem que escolher. E Ele escolhe soberanamente. Porque todos aqueles que são chamados, né, não vêm. Por isso nós estamos lendo esse texto aqui, que salvação é obra soberana, exclusiva, unilateral de Deus. Deus tem que escolher alguns e salvar alguns. Se Ele quiser ter um povo. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Aí você pergunta, mas pastor, por que Deus não escolhe todos? Eu te pergunto. Me fala aí. Mateus 24, 22. Vamos lá? Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados.
até a grande tribulação vai ser diminuída. Por causa de quem? Dizem que a grande tribulação vai ser 3 anos, né? Eu não acredito nisso, não. Mas vamos supor que seja 3 anos. Está dizendo, vai ser só 3 porque, por causa dos escolhidos. Por isso que não vai ser 10, 12, 20. Por causa dos escolhidos. Mateus 24, 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão quem? Seus escolhidos. Não são aqueles que escolheram a ele. Deviam escolher, mas não escolheram, né? Pior para quê? Ele reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma outra extremidade da terra. Do céu. Agora vai lá em Lucas. Abre sua Bíblia. Esse texto aqui faz a distinção entre o chamado geral e o chamado eficaz. A soberania de Deus na salvação e a responsabilidade do homem na salvação. Esse texto mostra isso de modo muito nítido. Para quem quer interpretar a Bíblia conforme ela está falando. Lucas 14, 16. Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. Olha aí, convidou. O Evangelho convida a humanidade toda para ir para o céu. É o que o Evangelho faz. Por isso que a Bíblia diz, prega o Evangelho a toda criatura. Para testemunho a todas as nações. Chama todos para a salvação, para a conversão, para o arrependimento, para a fé em Cristo, para o reino de Deus. Chama todos. É o que Jesus está falando. Deus deu uma grande ceia e convidou muitos. Muitos aqui, quer dizer, todos que ouvem o Evangelho. 17. A hora da ceia enviou o seu servo para avisar aos convidados. Convidados. Vinde porque tudo já está preparado. 18. Olha o que acontece, irmãos. Não obstante, todos, a uma, ou seja, sem exceção de ninguém, começaram a escusar-se, a dar desculpas. Disse o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado ou desculpado. 19. Outro disse, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por desculpado. 20. E outro disse, casei-me, por isso não posso ir. Casar, né? Para que casar? 21. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Está vendo? Tá vendo aqui, irmão? Presta atenção, você está entendendo? O que acontece, né, com a responsabilidade humana? O homem no uso da sua responsabilidade, da sua liberdade, da sua vontade. O que ele faz com o Evangelho? Está aqui. Mas você vai ver no final que esses aqui não são inocentezinhos, não são coitadinhos. Eles são judinhas. É isso que eles são, judinhas. Ou judões. E vão ser condenados com Judas. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor, então irado, o dono da casa disse ao seu servo, agora começa a eleição. Agora começa a soberania de Deus na salvação. Até aqui a gente falou da responsabilidade humana. Agora vamos falar, o que é eficaz? O que é eficaz na salvação? É a responsabilidade humana ou a soberania de Deus? Vamos ver agora. A responsabilidade humana não foi eficaz. Não deu nenhum fruto, nenhum. Agora vamos ver a soberania de Deus, o que ela faz. Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Não escolheu Deus os poderosos, muitos sábios, muitos de nobre nascimento. E aqui, irmãos, pobres, aleijados, cegos e coxos, está falando simplesmente daqueles que Deus resolveu escolher.
miseráveis, iguais os outros que rejeitaram, tão miseráveis contra os outros. Porque se você é cristão, você não tem um tiquinho de razão para se orgulhar disso. Você tem que falar assim, meu Deus, eu merecia o mesmíssimo que eles. Eu sou tão miserável, tão ruim, tão mau, tão perverso, tão depravado espiritualmente quanto eles. Mas ele me salvou. Sai depressa para as ruas e becos da cidade, traz para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. 22. Depois lhe disse o servo, Senhor, feito está como mandaste. E ainda há lugar, quer dizer, aqueles que foram chamados lá, eles vieram. Porque o rei falou, vai e traz eles. Não falou, convida eles. Dois verbos que eu grifei aqui, e traze. Não falou convida. Você vê que na primeira parte diz os convidados. Diz no verso 16, convidou a muitos, e diz no 17, os convidados. Agora não. Está falando de trazidos e obrigados. É diferente. Trazidos. Traze para que os pobres, aleijados, os cegos, os coxos. 22. Depois lhe disseram, Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. 23. Respondeu-lhe o Senhor, sai pelos caminhos e atalhos, e obriga a todos a entrar. Obriga a todos a entrar. Para que fique cheia, o céu vai estar cheio. Amém? O céu vai estar cheio. Mas porque a graça soberana de Deus alcança e salva o pecador. Não porque o pecador escolhe. 24. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram o quê? Convidados, provará a minha ceia. Então, quando o ser humano é só convidado, ele rejeita. Agora, quando ele é trazido, quando ele é obrigado, aí ele vem. E trazido e obrigado aqui, depois nós vamos ver o que é. Não quer dizer que você vem à força, na marra, porque você não quer. Trazido aqui é que você é constrangido. Você não consegue resistir. Você levanta cedo para vir para a escola dominical porque você ama Jesus. Ama a santidade. Ama a glória de Deus. Ama a igreja de Deus. E você fala, podia bem faltar hoje. Mas não vou faltar não. Porque o Espírito Santo te atrai, te capacita, te move, te impulsiona. Traze, obriga a entrar todos para que fique cheia a minha casa. Deus vai salvar todos os seus eleitos. João 10, vai salvar todos os que ele quiser. João 10, 2 a 6, 14, 16. João 10, 2 a 6, 14, 16. Vamos lá? Aquele, porém, volta ali, irmão, volta lá. Está faltando esse texto ali, mas vamos ler ele aqui. João 10, 2 a 6, 14, 16. Juntos? Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas, Cristo. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome o quê? As suas próprias ovelhas e as conduz para fora. 4. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. 5. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Tem muita gente seguindo o estranho. Então não é ovelha de Cristo. Antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. 14. Pode ler comigo agora, irmãos. 14. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. 16. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco.
a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Ainda tem outras ovelhas. O cântico que nós cantamos hoje. Antes que eu te conhecesse, eu já era teu. Ainda tem outras ovelhas. Não deste aprisco, elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um. João 15:16a. Está ali? Vamos ler juntos? Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei, para que vades e deis fruto. O eleito de Deus dá fruto, porque ele é um escolhido. Romanos 8, 29 e 30. Comigo. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Não está dizendo que eles fizeram nada. Eles não fizeram nada. Está dizendo aqui que Deus fez. Aos que Deus de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. 30. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Deus salva, do início ao final. Deus é o Salvador. Romanos 9, 23 a 26. Leia comigo na sua Bíblia. Romanos 9, 23 a 26. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Por isso que eu disse para vocês, o Israel espiritual são pessoas dentre os judeus e dentre os gentios. Deus os chamou, a quem Deus chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. São os vasos de misericórdia que para a glória Deus preparou de antemão. Dentre a nação judaica e dentre todos os outros povos da terra. É o Israel espiritual. 25. Assim como também diz em Oséias, chamarei povo meu a que não era meu povo, e amada a que não era amada. Falando dos gentios. E no lugar em que se lhes diz, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Romanos 11, 2 a 7. 11, 2 a 7. A soberania de Deus na salvação. Romanos 11, 2 a 7. Vamos lá? Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo, Senhor, matar os teus profetas, arrasar os teus altares, só eu fiquei e procuram tirar a minha vida. Será que Elias tinha razão? 4. Que lhe disse, porém, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Então Paulo vai dizer, como foi lá, é agora. 5. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. 6. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça não seria graça. 7. Que diremos, pois? O que Israel busca, justificação pelas obras, isso não conseguiu. Mas a eleição o alcançou. Alcançou os eleitos dentre Israel. E os mais foram endurecidos. A eleição é o que faz a diferença. Efésios 1, 4 a 6. Vamos lá? Assim como nos escolheu
Lê ali. Assim como para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele. Olha bem, nos escolheu em Cristo, em amor nos predestinou para Cristo, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito, o prazer da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu como gratuitamente no amado. Não foi nada que nós fizemos, foi gratuito. De graça. Efésios 2, 8 e 9. 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem, resumo tudo que eu falei aqui. Isto não vem, é dom presente de Deus. 9. Não de obras para que ninguém se glorie. Até se nós pudéssemos produzir a nossa fé e nosso arrependimento, se nós mesmos criássemos a nossa fé e arrependimento, isso seria obras. E a Bíblia diz que não é de obras. É pela graça. Para que ninguém se glorie diante de Deus. O arminiano faz que o pecador salvo possa se gloriar diante de Deus. 1 Pedro 2, embora eles neguem isso, claro, né? 1 Pedro 2, 9 e 10, vamos lá? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Quer dizer que tem outro povo, que não é propriedade de Deus. Logo que eu me converti, muito tempo depois até de me converter, eu ficava assim, mas esse negócio como é que é? Funciona. A humanidade, a igreja, e eu ficava naquele conflito. Um dia o burrinho entendeu. Deus quer ter um povo exclusivo dentro do restante da humanidade. Pronto. A igreja é o povo de Deus, o restante é o restante. O resto é o resto. É o que o texto está falando, irmãos. Povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes. Você está fazendo isso? Proclamando as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz? Sua vida mostra que você está na luz e não nas trevas? Que você faz parte do povo exclusivo de Deus? Verso 10. Vós sim, que antes não erais povo. As pessoas dentre os gentios, ninguém era povo de Deus. E dentro de Israel também só a minoria. Antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. A misericórdia que salva. E não qualquer coisa no ser humano. Irmãos, escute para concluir. Essas passagens, tem várias outras, essas passagens completam a Bíblia dos calvinistas ou reformados sobre a questão da salvação. Nós admitimos todas aquelas passagens da responsabilidade humana. A Bíblia ensina a responsabilidade humana. Essa é a nossa Bíblia. Mas a Bíblia dos calvinistas ou dos reformados também inclui as passagens que ensinam a soberania de Deus na salvação. A Bíblia dos reformados é completa. O que os textos da responsabilidade humana e da soberania divina ensinam acerca da salvação? Vamos repetir, porque precisa repetir. Vamos passar a lição de novo. Vamos lá? Nos textos da responsabilidade, Deus ordena que o homem responda positivamente ao chamado e oferta do Evangelho. Foi isso que nós vimos domingo passado. Porém, vimos agora, nos textos da soberania, Deus faz tudo. Nada exige decisivamente do pecador, evidenciando que a salvação é obra exclusiva de Deus,
sem iniciativa ou mínimo de cooperação humana. 2. A Bíblia ensina a responsabilidade humana e a soberania de Deus quanto à salvação. Mas a Bíblia não diz como as duas coisas se encaixam. O calvinista aceita a tensão, aceita a antinomia. 3. Uma razão que Deus salva sozinho é que nenhum homem, usando sua liberdade e responsabilidade, recebe a oferta da salvação. Ele sempre a rejeita. Estamos verificando o que a Bíblia nos ensina nos 2 blocos de passagem. As da responsabilidade e as da soberania. 4. A obra de salvação é 100% de Deus. O pecador não contribui nem com 0,0001%, mas só ele é culpado por sua condenação. Porque ele rejeita Deus com amor e prazer e alegria e entusiasmo. 5. O pecador salvo é aquele que Deus graciosamente resolveu contemplar com o favor imerecido e a misericórdia da salvação. Espero que você esteja entrando no seu coração e mente as verdades da palavra de Deus. Concluindo, leia comigo ali, bem forte, irmão. Pega o único restinho de energia que você tem. Vai lá no fundo. Embora a Bíblia ensine que o homem é responsável por responder ao chamado do Evangelho e que por se recusar a isso, ele é totalmente culpado e justamente condenado, compreensão que é comum a arminianos e calvinistas, o ensino bíblico que prevalece na questão da salvação é o calvinista, pois a evidência bíblica é que a graça soberana é o fator decisivo na salvação. Agora, você escute eu ler de novo. Escute eu ler. Embora a Bíblia ensine que o homem é responsável por responder ao chamado do Evangelho, e que por se recusar a isso ele é totalmente culpado e justamente condenado, compreensão comum a arminianos e calvinistas, o ensino bíblico que prevalece na questão da salvação é o calvinista. Pois a evidência bíblica é que a graça soberana é o fator decisivo na salvação. E por que Deus faz as coisas assim, irmãos? Por que é assim? Uma resposta. É para que ele receba toda a glória. Toda a glória. Portanto, um cristão bíblico verdadeiro vai viver em tudo e para tudo, buscando ao máximo glorificar a Deus. Se você é um salvo pela graça soberana de Deus, sua vida será de um total empenho, dedicação em glorificar a Deus em todas as coisas. Fazer tudo. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Você está vivendo para a glória de Deus, querido? No falar, no agir, no tomar decisões, no vestir, no uso do dia do Senhor, domingo, no trato com a esposa, com o marido, com os filhos, no seu trabalho, no seu coração, nos seus pensamentos. Você tem se dedicado a glorificar a Deus. Isso é sinal de um eleito. Ele ama a glória de Deus. Ele vive para a glória de Deus. Isso é um cristão reformado, autêntico.